Então, é o primeiro momento em que tu te sente, bom, fui, né? Agora sou eu e o mundo. Ah? Então esse é o primeiro momento. Mas é um momento assim ainda agradável, um momento até com um certo requinte, né? Uma certa sofisticação. Mas nem nesses momentos a gente não foge da reflexão. Pode passar a seguinte. Esse é o aeroporto de Barajas, já em Madrid, pode passar a seguinte. E a própria leitura de bordo é impressionante como o universo ele age no sentido de colocar nas tuas mãos as oportunidades e os conhecimentos. Eu hoje esperava falar para uma plateia maior de médicos, porque esse texto aqui diz mais respeito a médicos, e isso aqui é leitura de bordo da Ibéria, que é a companhia aérea que eu viajei. E a gente não foge da filosofia, a gente não foge da reflexão. Qual é a pergunta aqui? O que é a vida? É um frenesi? Frenesi é uma loucura, né? O que é a vida? É uma loucura? A resposta desse filósofo que estava sendo entrevistado é uma sombra, uma ficção. Está a vida no sentido biográfico e no sentido biológico. Então, na biografia, na história que nós construímos como pessoas e o nosso corpo, que é o que a medicina se limita a estudar, se bem que deveria transcender a isso. E já vamos ver. É possível que a biográfica, seja uma loucura. Isso depende de cada um. A outra não. É algo muito sofisticado e muito raro. O lógico seria que a vida nem sequer existisse. Porque ela é um milagre no sentido divino, se não por sua improbabilidade. Do ponto de vista da termodinâmica, está em completo desequilíbrio. Precisa de muitos truques para existir. E nós, médicos, sabemos muito bem disso, de quão frágil é o equilíbrio da vida. Nós, na verdade, somos uma gelatina extremamente instável. Qualquer glicosezinha aumentada, triglicerídeos modificados, já nos desequilibram e nos lançam, assim, às vezes até a inviabilidade da manutenção da vida. Agora, a respeito da vida, eu vou voltar a falar lá no final da palestra. Mas vamos guardar primeiro, assim, que tu entra no avião e tu já está exposto ao questionamento. Pode passar o seguinte. Então, vamos à caminhada propriamente dita, né? A primeira etapa são 25,7 quilômetros de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França, a Roncesvalles, que já é Espanha. Pode passar o seguinte. Em Saint-Jean-Pied-de-Port, esse aqui é o escritório de peregrinação. Aqui a gente recebe como se fosse um passaporte. Esse passaporte, em cada albergue ou em cada situação, tu tem que carimbar para ir comprovando o teu progresso e o percurso que tu está percorrendo. Então, tu te apresenta nesse escritório. Aqui tu recebe o passaporte, a credencial de peregrino e também a vieira, a concha, que te é confiada para tu levar até Santiago de Compostela. Pode passar o seguinte. E esse é o primeiro desafio. Tu parte de um lado dos Pirineus e o teu objetivo está do outro lado dos Pirineus. No primeiro dia. E a gente chega, para a gente chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port, o aeroporto mais próximo é o de Pamplona, e daí se pega um táxi de Pamplona até Saint-Jean-Pied-de-Port. E aí o trajeto que eu estava fazendo sozinho, porque eu dividi o táxi com um casal de alemães que ficaram em Roncesvalles. Eu segui até Saint-Jean-Pied-de-Port, cruzando os Pirineus. Eu disse, mas eu vou ter que... Será que eu consigo? O motorista de táxi friamente disse, vais ter que fazê-lo, porque senão tu morre. E naquela semana anterior haviam morrido 2 peregrinos, porque ainda estava sob neve e os sinais tinham sido encobertos pela neve e eles não acharam o caminho, se perderam. Inclusive esse caminho
da neve foi bloqueado por esse motivo. Pode passar o seguinte. E essa é a paisagem que te acompanha. Já num dia, era um dia chuvoso, eu comecei a caminhar com chuva, e já é uma dificuldade. Pode passar o seguinte. E o trajeto todo é marcado por esses cruzeiros, tá? Então, esse não é o indicativo do caminho propriamente dito, ele apenas são monumentos assim destinados à tua reflexão, à tua introspecção. Na verdade, a sinalização do caminho é todo feito ou por setas amarelas ou por conchas amarelas. Então aqui é onde os peregrinos andam. Pode passar o seguinte. E lomba acima, com chuva, com peso, com inexperiência, com insegurança, com tudo que tu carrega na vida. E claro que não é nesse primeiro dia que tu aprende tudo, né? Tu aprende ao longo do caminho inteiro. Mas principalmente tu aprende que tu carrega coisas demais na vida. Tu carrega um peso desnecessário. Tu carrega coisas que não são tuas. Eu estou falando de culpas, eu estou falando de compromissos financeiros, eu estou falando da vida. Eu estou falando da vida. Então tu carrega coisas que nem sequer são tuas. E aí tu sente o peso. Só que tu não para refletir nisso. Tu tem o horário certo para dormir na terça, o horário certo para acordar na quarta e o compromisso na quinta e tu vai levando a vida desse jeito. Não para pensar. Segue, passou o slide. E aí eu tô no cruze, né? Muito frio, os picos estavam nevados, né? E eu não estava preparado para tanto frio, né? Era maio, era para ser primavera lá, mas o inverno se estendeu para bem mais tempo, por mais tempo do que os próprios espanhóis esperavam. Extremamente frio. Esse era o ponto mais alto do cruze dos Pirineus, pode passar o seguinte. E a trilha é isso aqui, ó. Quase sempre é por dentro da floresta. E é muito, muito agradável, muito bonito a gente caminhar. E também bastante solidão, né? O que te dá muita oportunidade de conviver contigo mesmo. Que às vezes a gente tem dificuldade de conviver com a gente mesmo. Na verdade, a gente tem poucas oportunidades de conviver consigo mesmo. Talvez a gente esteja fugindo de conviver consigo mesmo. Talvez a gente seja insuportável. De tal forma que nem eu queria conviver comigo mesmo. E ali, tu tá sozinho. Pode passar o seguinte. Bom, aqui já é a cidade, o vilarejo de Roncesvalles, que é o objetivo do primeiro dia. Então aqui o objetivo alcançado, pode passar a seguinte, mas só que o objetivo alcançado te mostra isso aqui, ó. Santiago de Compostela mais 790 quilômetros. E tu já está cansado. Tu caminhou um dia. E aí tu te depara com a placa. Não, eu vou voltar. Pode passar o seguinte. Então, assim, também para que vocês tenham uma noção de como é que funcionam os albergues. O albergue de Roncesvalles é um dos albergues mais bem estruturados, né? Mas a gente usa botas ou tênis para caminhar. A gente não entra no albergue com botas e tênis. Eles têm uma sala só para botas e tênis, né? Com a questão de higiene, na área de dormir, na área de alimentação e tudo mais. Pode passar a seguinte. Em Roncesvalles acontece a missa do peregrino. Então, é uma cerimônia religiosa católica, né, que é para abençoar o teu trajeto e te reconhecer como peregrino. Essa missa não acontece em Saint-Jean-Pied-de-Port, tem gente que faz confusão, que acha que a missa do peregrino devia ser em Saint-Jean-Pied-de-Port porque no dia seguinte tu começa a caminhar. Não, tu ainda não é um peregrino, tu não está caminhando ainda.
Tu só vai ser reconhecido como peregrino depois do teu primeiro dia de caminhada.